E não é que a decisão do STF dessa semana causou um rebuliço gigantesco nas redes sociais? Eu imaginei que isso ia acontecer, mas não imaginei que seria tanto estardalhaço e aquele boom que deu, e todo mundo falando e todo mundo comentando, e meu Deus do céu, a STF é uma vergonha, e meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E enfim, foi o maior. Eu nunca tinha visto as pessoas comentarem tanto sobre o STF. Nunca mesmo. A não ser, claro, quando eles julgam prisões de políticos, mas essa decisão polêmica movimentou tudo, tá? Não só o noticiário, quanto as próprias redes sociais. Eu entrei no Twitter logo depois da decisão do Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli, e já vi ali o povo falando, falei, meu Deus, é muita informação. E é claro que todas essas informações e todas essas interpretações diferenciadas confundiram todo mundo. Tem gente que não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Tem gente que acha que tá entendendo, mas não tá entendendo. Tem gente que tá compartilhando notícia falsa, torto e direito, sem nem saber o que tá acontecendo. Então, assim, tá uma loucura geral no país. Eu resolvi gravar esse vídeo bem rápido, o mais rápido possível, justamente porque eu quero postar no momento em que tá essa discussão, que estão falando sobre isso, porque não adianta nada eu esperar uma semana para falar sobre isso, se a situação é agora, as pessoas precisam de informação agora. E como o meu canal, os meus vídeos, eu procuro direcionar não só os estudantes de direito, as pessoas da área de direito, mas eu procuro direcionar a população no modo geral, para que eles possam entender, para que as pessoas possam entender de uma maneira mais simples, até porque muitos doutrinadores, muitas pessoas usam de palavras rebuscadas, e é aí que você não vai entender nada mesmo. Nem eu entendo quando a pessoa usa a palavra rebuscada. Então eu pedi para que vocês comentassem nas minhas redes sociais, fizessem perguntas, e eu recebi algumas perguntas e decidi fazer o vídeo hoje, tentando responder da melhor maneira possível para que vocês possam entender. Tem algumas coisas que infelizmente eu não vou conseguir tratar, justamente porque eu não tive esse tempo de pesquisa, como estatísticas, números. A Defensoria Pública, na sustentação oral que teve no STF, trouxe dados, nossa, sensacionais, eu achei muito interessante, mostrando que não é só uma decisão que afeta as pessoas ricas, mas isso eu teria que tratar num outro vídeo, porque eu não tive tempo de estudar essa estatística e os argumentos da Defensoria Pública, mas pretendo, porque realmente esse vídeo é para tentar falar o básico do básico e responder as perguntas que me fizeram no meu Instagram. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês sempre estão livres para me perguntar mais e vamos aí, tamo aí. A primeira pergunta que me fizeram, e eu vou já falar duas já de uma vez só, porque eu acho que é mais fácil, já respondo as duas de uma vez só, que é: o que quer dizer prisão em segunda instância? E o que tá acontecendo? Tipo, basicamente. Tranquilo, tá todo mundo sem entender o que tá acontecendo de verdade, é normal isso. Vamos lá, primeiro eu quero responder sobre as instâncias. O que é a prisão em segunda instância? O que são as instâncias? Nós temos 4 instâncias, que é o primeiro grau, que é esse juízo comum, sabe? Colocando na nossa realidade, aqui em Piraí, quando você vai no fórum, você entra com uma ação ali no fórum, que tem o juiz, tem o promotor, tudo aquilo ali é o primeiro grau. Praticamente quase todas as cidades do Paraná, não são todas que tem comarca, até porque Ventania, aqui nossa vizinha, não é uma comarca. Mas enfim, esses juízos de comarca que é o primeiro grau. Eu acho o primeiro grau o mais difícil de você explicar de uma maneira simples, porque se eu usar palavras rebuscadas, ninguém vai entender nada. Eu vou falar e as pessoas vão ficar, tá, não entendi. Mas é basicamente isso. É esse primeiro grau que a gente vê, que a gente tá acostumado. O segundo grau, passando para nossa realidade, é o Tribunal de Justiça. É aquele que, no nosso caso, está em Curitiba, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Esse é o segundo grau. Quando a gente não tem uma decisão favorável em primeiro grau, nós recorremos ao Tribunal de Justiça, que é o segundo grau. Depois do segundo grau, que é o Tribunal de Justiça, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que fica em Brasília. Ele é o terceiro grau. Você também, se você, por exemplo, não tem uma decisão favorável no segundo grau, eu vou lá e passo pro terceiro, que é o STJ. E por fim, o último grau é o STF, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que fez a decisão dessa semana. Eles são conhecidos como os guardiões da Constituição. Eles também estão em Brasília e formam aí as nossas 4 instâncias no direito brasileiro.
E é claro, eles também são mais restritos ao que eles vão decidir, porque como eles são guardiões da Constituição, eles tratam mais sobre esse assunto, não é sobre, sei lá, briga de quem roubou minha galinha. Enfim, então, dito isso, são as instâncias. O que aconteceu? O que é essa prisão em segunda instância? Desde 2016, o STF decidiu que quando o réu é condenado em segundo grau, que é o Tribunal de Justiça, já pode ser feita a execução provisória da pena, ou seja, ele já pode ser preso, ele já pode ir cumprindo a pena em segundo grau. Foi uma decisão, já em 2016, extremamente polêmica, por causa da Constituição. Então, o que diz a Constituição? A Constituição, no seu inciso, no artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, o inciso 57, espero que seja 57, porque é tudo em número romano, a gente se perde tudo. Enfim, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então ali, vejam bem, ninguém será considerado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado? É quando você passa por todas as 4 instâncias, quando você passa por todos os graus. Então, o STF em 2016, o que eles decidiram? Que a pessoa poderia ser presa ali a partir da segunda. Eu até mencionei isso quando eu fiz um vídeo sobre a presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência. Porque a partir do segundo, se você for condenado no segundo grau, começa a vigorar o princípio da não culpabilidade. E é claro, tinha crítico sobre isso o tempo inteiro, porque você tem que seguir o que a letra da lei diz, o que a Constituição diz. E no Código do Processo Penal, nós temos o artigo 283, eu vou ficar mexendo no meu notebook, por isso eu vou virar e procurar, que fala: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Aqui também fala em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Começou a maior polêmica, porque como vocês sabem, na área jurídica a gente nunca tem certeza de nada. É sempre sempre pergunta é o depende, né? Então, como tem diversas interpretações, começaram a falar o seguinte, porque o STF em 2016 falou que esse transitado em julgado não precisa ser necessariamente no STF, no último grau de jurisdição. Poderia já ser segundo. E tinha gente falando que não, né? A sentença transitar em julgado é transitar em julgado, passou pelos 4. Então tem que ser os 4, porque é o que está previsto na Constituição. E ali já deu aquele, nossa senhora, aquele bafafá. Então eu já comento das decisões anteriores, porque a Constituição ela é de 88, já colocou aquilo ali, e teve uma alteração no CPP que colocou em 2011, né, que inseriu esse 283 que eu acabei de ler para vocês. Em 2009, por ter recebido bastante ações referente a esse fato, o STF decidiu a mesma coisa que eles decidiram essa semana, em 2009. Que falava que tinha que esperar esgotar todos os recursos possíveis para que a pessoa fosse presa, para que começasse essa execução da pena. Isso em 2019. Em 2016, no auge da Lava Jato, o STF mudou o entendimento, falando que poderia ser feita essa execução provisória da pena em segunda instância. Teve muita crítica, justamente porque deu a entender que era para proteger a Lava Jato. E também para ir a favor do que a população pensa. Gente, é o seguinte, vocês gostem ou não, o STF não tá para agradar a população. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não serve para... Eles não são políticos, eles não estão aqui para agradar a população, eles não são eleitos pela população. Então, houve muita crítica nisso. Falando que se o STF vai seguir o que o povo acha que tem que ser, então pra que STF? Então manda eles embora. E eu vejo que muita gente fala isso, eu vi alguns comentários, mas a população não quer isso, mas o STF não segue o que o povo quer. Infelizmente ou felizmente, não é assim que funciona. Entraram com ações de inconstitucionalidade e agora em 2019 eles decidiram de novo e mudaram o entendimento. Quero deixar isso bem claro. Gente, eu quero deixar isso muito claro. Eles não criaram nenhuma lei. Não foi alterada lei nenhuma.
Porque eu já vi também compartilharem que o ex-presidente Lula alterou a lei para ele sair. Não, não foi alterada a lei. Foi mudado a interpretação do dispositivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O STF ele não legisla. Ele não pode, isso cabe ao Poder Legislativo. O que eu já entro também numa outra questão que me fizeram, que é da alteração dessa lei, que a execução comece em segundo grau, se tem como o Poder Legislativo propor isso. Como sempre, tem várias divergências. Se não me engano, o ministro Dias Toffoli falou que pode, que ele não entende como uma cláusula pétrea, mas há quem entenda. Tem gente que pensa que, como é algo que está no artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais, e os direitos fundamentais não podem ser alterados por emenda, eles são conhecidos como cláusulas pétreas, não pode o Poder Legislativo legislar sobre esse fato. Então vai ficar, eu tenho certeza que isso aí tem muito pano pra manga ainda, porque as interpretações são diferenciadas, e eu tenho certeza que se o Legislativo propor e aprovar uma lei dessa, vai pro STF, com certeza eles vão ter que decidir sobre isso em específico. Porque realmente, eu entendo, por exemplo, que é uma cláusula pétrea. Vamos abrir aqui a Constituição no artigo 60. Vamos abrir a Bíblia, gente. Meu Deus, cadê o artigo 60 daqui? O artigo 60, já adiantando para vocês, fala sobre as emendas constitucionais e sobre o que elas tratam. Então, aqui, ó. Constituição poderá ser emendada mediante proposta, blá, 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 blá. E o parágrafo 4º fala: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Então, há quem interprete que essa questão dos 4 graus de jurisdição, isso que eu li para vocês, que ninguém será considerado culpado, desde que tenha essa sentença condenatória transitada em julgado. Então, por estar no artigo 5º, eu sei que tem muita gente que vai interpretar como uma cláusula pétrea, e é assim que eu interpreto também. Mas o Legislativo pode fazer uma proposta e a gente vai ter que ver mais pra frente o que vai acontecer. Deixa eu ver mais aqui algumas questões. Explica quem realmente vai ser solto, porque tá todo mundo falando muita bosta, socorro. Quem que é beneficiado por isso? Eu trouxe aqui também uma notícia que eu li ontem, eu achei muito interessante, da UOL. Quantos casos serão afetados? Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre as prisões cautelares, principalmente a prisão preventiva prevista a partir do artigo 311 do Código de Processo Penal. Não vão ser soltos milhares de bandidos, gente. Não vai ser solto milhares de estupradores, traficantes, sei lá. Não vai ser assim. Por quê? Porque a gente possui no nosso direito penal a prisão preventiva. O que é a prisão preventiva? É quando durante o trâmite do processo ou depois que você é pego em flagrante, porque a pessoa que é pega em flagrante, ela não pode ficar presa pelo flagrante a vida inteira. Então tem que ser convertida para uma outra prisão, que é, em regra, a prisão preventiva. Ou durante o processo mesmo, eu até vi um caso de feminicídio essa semana em que passou o tempo do flagrante, o rapaz, ele se apresentou com um advogado, foi solto, porque ele não estava em tempo de flagrante, mas no dia seguinte ele já foi preso pela preventiva, porque já foi pedido ao juiz, não sei se foi, nesse caso específico, não sei se foi o delegado, a delegada, na verdade, que pediu, se foi o promotor, mas o judiciário aprovou e o cara foi preso. Então, inclusive esses casos de feminicídio tem acontecido muito isso, em que as pessoas ficam presas pela prisão preventiva. E isso segue. Não é regra a pessoa... Na verdade, é regra a pessoa responder em liberdade, mas não é isso que está acontecendo. A maior parte dos casos que nós temos, que a gente vê, assim, esses crimes de tráfico, homicídio, estupro, eles não estão recorrendo em liberdade, eles ficam presos pela prisão preventiva. E é por isso que os ministros até deixaram bem claro que não é imediata essa decisão. Não é que todo mundo vai sair assim de uma hora para outra, vamos, nossa, abrimos a porta da cadeia. Não, cada caso é um caso, vai ser verificado, vai ser averiguado pelo juiz competente, que vai ver se vai soltar ou não.
Por isso que não vai afetar muita gente. E aí tem gente que fala, ah não, mas e o réu primário? Tem réu primário também em prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, ela é pra ser, também é um vídeo que eu quero fazer pra frente, mas a prisão preventiva é pra ser exceção. E ela tem se tornado regra. A prisão preventiva é algo que nós temos visto muito, muito. Então, falo muito dessa crise do sistema penal ou crise dessa prisão preventiva, porque tem usado a torto e direito. Não é mais aquela exceção. E justamente por isso que não vai afetar tanta gente quanto estão pensando. Não é abrir a porta da cadeia e sair todo mundo. Aproveito para falar do caso Nardoni, porque eu vi gente compartilhando, vi gente falando do caso Nardoni. Gente, Nardoni não vai sair por causa da decisão do STF. O que aconteceu? O STJ decidiu que ele poderia progredir o regime e ir para o semiaberto. Ou seja, do fechado, ir para o semiaberto. Foi isso que o STJ decidiu. Mas o STJ decidiu uns 3 dias antes dessa última decisão do STF sobre a prisão em segunda instância. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o Nardoni, outra coisa é a prisão em segundo grau. Não tem nada a ver. Então, olhem a data das matérias que vocês andam compartilhando, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque isso foi antes da decisão. Eu fiquei muito, assim, eu falei, gente, as pessoas não olham a data da publicação, não diferencia a STJ do STF. Eu já diferenciei no começo do vídeo, agora vocês já sabem a diferença e já conseguem ver o que é um e o que é outro. Enfim, eu tava lendo essa notícia do UOL e fala justamente da prisão cautelar. Que a prisão cautelar não é só a preventiva, tem também a temporária, mas como eu falei pra vocês, a preventiva é a mais utilizada. Então aqui, prisões cautelares comuns em casos como os de crime hediondo ou qualquer outra situação prevista em lei em que a justiça vê risco à sociedade ou continuidade do crime, não serão afetados pela decisão. Toffoli também destacou que em casos de crimes hediondos, essas prisões podem ser imediatas e, portanto, também excluídas da decisão. O STF deverá julgar nas próximas semanas a prisão para condenados por tribunais do júri. Então, quem apresenta risco à sociedade não vai ser solto. Não adianta, não adianta você querer justificar dizendo que vai ter um monte de gente, um monte de bandido na rua, porque não vai ser assim. E também tem nessa matéria aqui, ele tinha exatamente o número, porque o CNJ, ele passou mais ou menos quantas pessoas seriam afetadas. Aqui, ó, segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 4.900 réus tiveram penas executadas após a condenação em segunda instância. Aí fala da Lava Jato, que foram 38 condenados, que poderão ser beneficiados com a decisão, que inclusive foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula. A justiça foi mais rápida nesse caso, porque eu queria fazer um vídeo mencionando o caso dele, mas nesse caso ele já saiu, então não tem muito o que eu falar. Daí fala aqui também de outros denunciados que aguardam julgamento. Mas então, ó, em torno de 4.900 réus, segundo o CNJ. Não quer dizer que todos vão sair. E se você for ver bem a população carcerária brasileira, o quanto de pessoas presas que tem, isso aqui é o mínimo. É o mínimo. Inclusive eu vou fazer um vídeo, prometo, que já me pediram, eu vou fazer um vídeo sobre a situação carcerária do Brasil, a situação penitenciária, mas nesse caso é o mínimo, não são tantas pessoas. E mesmo que você ache, nossa, 4.900 é bastante gente, não são todos que vão sair, porque cada juiz vai analisar de uma forma, vai analisar o caso concreto. A verdade é essa. O resumo disso tudo é isso, o resumo do meu vídeo é falar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre esse caso. Essa decisão pode ser revogada ou é válida daqui pra frente para sempre? Então, eu não consigo dizer sobre isso porque é capaz de entrarem com ação de inconstitucionalidade, mas eu acredito que não vão decidir novamente sobre esse assunto específico. Como eu falei, se tiver uma lei, uma proposta do legislativo, se for aprovada, é bem provável que vá pro STF para discutir se é cláusula pétrea ou não, se pode ser emendado, se esse caso essa situação pode ser emendada ou não por se tratar de direitos fundamentais. Porque como eu falei, tem gente que entende que trata de direitos fundamentais, ou seja, é cláusula pétrea, e tem gente que entende que não trata de direitos fundamentais. Então é provável que vai ter uma decisão daqui a uns anos nesse sentido. Mas, por enquanto, eu acredito que eles não vão decidir novamente, até porque o STF ele tem que ser provocado. Eles decidiram em 2016, mas entraram, muitas pessoas não, foram três ações diretas de inconstitucionalidade,
Eu não me lembro agora, eu lembro que uma delas foi a OAB. Então eles foram provocados e tiveram que decidir novamente sobre o assunto, mas a partir de agora eu acredito que tá bem nítido, tá bem certo. Não sei se eles vão decidir novamente sobre isso. Então, e claro, revogada no sentido de ter alguém superior a eles para revogar, não pode. Os tribunais, os juízes de primeiro grau, os tribunais, eles vão ter que seguir, porque se não me engano vai ser uma súmula vinculante. Então eles vão ter que decidir pelo que o STF determinou. Lógico, tendo essa brecha de interpretar o caso concreto, porque tem, óbvio, a prisão cautelar. Mas revogada por outra pessoa não pode, porque o STF já é o topo das decisões, já é o topo do nosso judiciário, então não tem nada além deles, não tem como outra pessoa revogar. E essa é engraçada, essa pergunta é engraçada. E quando que vão prender o Beto Rocha? Não sei. Não sei se foi uma ironia aqui ou se realmente saiu Rocha e era rixa. Não sei. Não faço a menor ideia. Eu não mexia nos casos nunca estudei os casos do Beto Richa, então não sei o que vai acontecer nesse caso dele específico. Não sei nem onde tá, sinceramente. Então é isso. Eu acredito que eu já expliquei mais ou menos. Eu fiz aqui umas anotações do que eu queria falar. Esses dados da Defensoria Pública que eu gostaria de tratar, esse vídeo já tá ficando muito longo e é algo que precisa de um estudo melhor. Eu farei mais pra frente, se vocês acharem interessante, mas eu acredito que é isso, eu já tentei explicar. Eu peço desculpas pela confusão, porque como eu não edito meus vídeos, às vezes eu tô falando, de repente eu paro, daí eu me confundo, daí eu e vou devagando e falando, e é por isso que deu 20 minutos de vídeo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês possam ter compreendido um pouquinho mais sobre esse caso do STF. Agora vocês vão poder falar, explicar para as pessoas. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, vocês podem sempre me mandar mensagem. Podem comentar também, quem tá no YouTube, embora eu tenha recebido uns comentários bem feios sobre aquele vídeo dos advogados, do advogado não ser bandido. Eu comecei a receber um monte de comentários dizendo que advogado é bandido sim. Enfim, né, faz parte, nós estamos numa democracia e é como se diz, é o preço da nossa democracia. Fala inclusive isso sobre a interpretação da Constituição. É o preço da democracia, gente, tá na Constituição, tem que ser cumprido. Nós vamos fazer o quê? Quem não gostou que faça outra Constituição, gente, é isso, vamos convocar aí o poder constituinte originário e fazer outra, porque infelizmente na nossa, infelizmente ou felizmente, é assim, e nós temos que cumprir, e eu achei a decisão do STF bem acertada. Mas é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês me perguntam, assim como eu já falei. E eu agradeço a paciência, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu, gente, até a próxima.